Hoje eu farei uma análise do percurso de ciclismo do Ironman 70.3 em Florianópolis. Nessa análise eu farei o comparativo entre rodas 60 milímetros, clincher e doubles, né? E rodas 60 milímetros tubulares. E também farei uma comparativa de uma roda de alumínio de perfil baixo, aquela quadradinha, tá bom? Para a gente poder comparar. E também o uso de rodas, das rodas traseiras fechadas. Beleza? Bom, vamos à análise. Esse daqui vai ser o percurso do Ironman Brasil 70.3. Tá? Percurso de aproximadamente 90 quilômetros, tá? Um ganho de elevação de 561 metros. E esse daqui vai ser o percurso. Tá? Vai, ida e volta. Tá bom? Bom, e aqui eu vou focar exatamente no comparativo entre as rodas, pneus utilizados, tá? E para saber qual que é o melhor setup. E esse é o percurso do Ironman 70.3. Aqui ao lado. A altimetria total do percurso é de 561 metros aproximadamente. Subida e volta. Beleza? Agora nós vamos aos planos de corrida dessa atleta hipotética. Eu utilizei para a gente ter um comparativo de como ela faria esse percurso com a roda baixa de alumínio, com um pneu bom, com pneus com rodas de 60 milímetros, com pneus de treino, pneus all-rounder, pneu de competição e pneu tubular, tá? E as mesmas combinações com a roda traseira fechada. Vamos aqui ao plano de corrida. Então, primeira comparativa aqui, eu fiz vários testes, várias combinações de rodas. Aqui eu peguei um fabricante de pneus, tá? E que tinham três pneus, um pneu de treino, bom, né? Um pneu de all-rounder, que serve para competir e treinar, e um pneu de corrida, tá? E um pneu tubular. Todas essas combinações para uma roda de 60 milímetros. Vamos abrir aqui o primeiro, 60 milímetros aqui, eu vou ver os tempos, 60 milímetros, esse daqui é 60 milímetros, esse daqui, e bom, vamos lá, a configuração mais lenta, tá? Seria o pneu, a roda tubular, com o pneu bom tubular, tá? Essa atleta faria o percurso em 2 horas, 45 minutos e 23 segundos, uma velocidade média ali de 32,6 km por hora. A próxima configuração seria uma roda de 60 milímetros moderna, tubeless, e utilizando um pneu de treino, bom pneu de treino. A atleta faria o mesmo percurso em 2 horas, 42 minutos e 23 segundos. Já melhorou bastante. A próxima configuração seria um pneu all-rounder. Tá? Então, a atleta percorreria o mesmo percurso em 2 horas, 40 minutos e 49 segundos, uma velocidade de 33,5 km por hora. E a melhor configuração seria a roda de 60 milímetros com um pneu race. A atleta faria o mesmo percurso em 2 horas, 39 minutos e 57 segundos. Bom, então, da configuração mais lenta para a configuração mais rápida, a diferença seria de 5 minutos e 26 segundos. Ou seja, essa atleta utilizando uma roda tubular, com um bom pneu tubular, e utilizando hoje uma roda moderna, tubeless, com pneu race, a diferença seria de 5 minutos e 26 segundos. Ok? E comparando com essa roda tubular, com uma roda de 60 milímetros com pneu all-rounder, que serve para treino e competição, a diferença seria de 4 minutos e 34 segundos, e a diferença entre a roda tubular para uma roda moderna com um pneu de treino, com proteção de furos, um pneu novo, moderno, seria de 3 minutos. Ou seja, não vale a pena utilizar a roda tubular comparada com as novas rodas de 60 milímetros, tá? Com os pneus tubeless. Ok? O próximo comparativo que eu fiz, utilizando a roda de 60 milímetros na frente e uma roda fechada atrás. Então, vamos ver qual que é a diferença entre utilizar uma roda fechada e não utilizar uma roda fechada, comparado com 60 milímetros na frente e atrás. Então, com a roda dianteira tubular e a roda traseira fechada, o atleta percorre esse mesmo percurso em 2 horas, 45 minutos e 7 segundos. Ou seja, 16 segundos mais lento. E utilizando a roda tubeless com pneu de treino, o tempo seria de 2 horas, 42 segundos e 8 segundos. 15 segundos mais rápido do que utilizar as duas rodas de 60 milímetros. E o mesmo se repete para os pneus all-rounder e o pneu race. Ou seja, para todas as configurações, a roda traseira dá uma diferença de 15 segundos. É uma pequena diferença? É, mas faz bastante diferença. É praticamente o tempo de uma transição.
Agora eu vou dar um exemplo real de um atleta que possuía um par de rodas tubulares de 60 milímetros, tá? E ele queria melhorar essa roda. Eu perguntei se ele tinha uma roda de treino, ele falou que tinha uma roda de treino simples, aquela uma Mavic Open, tá? Perfil baixo. Daí eu falei, poxa, vamos testar essa roda com pneu bom. Vamos fazer essa comparativa. O que eu encontrei? Tá? Aqui eu peguei essa roda dele de alumínio, perfil baixo, tá? Uma Vic Open Pro, com um pneu bom de competição. Ele faria esse percurso em 2 horas, 42 minutos e 11 segundos. E se ele utilizasse as rodas tubulares de 60 milímetros, o mesmo percurso em 2 horas, 45 minutos e 23 segundos. Tá? Isso aqui daria uma diferença de 3 minutos e 12 segundos. Ou seja, nesse caso, valeria mais a pena esse atleta utilizar as rodas de treino dele, perfil baixo, e com pneu bom. Um investimento muito mais barato do que ele comprar uma par de rodas novos antes da prova. Tá? Então, é um investimento ali de 1.500, faixa de 1.500 a R$ 2.000, um par de pneus bons, a roda dele de treino. Ele não precisaria transformar a roda dele para tubeless. Ele poderia utilizar esse pneu tubeless com câmaras de ar de látex, que daria a mesma resistência à rolagem para esse pneu, sendo tubeless ou com câmara de ar de látex, é a mesma resistência à rolagem. E ele ganharia ali 3 minutos comparado com as rodas dele, de perfil de 60 milímetros, mais um pneu tubular, tá? Um pneu de competição bom, mas antigo. Então vale mais a pena você investir em um pneu bom do que pensar em um aro alto, ok? Isso a gente fez um comparativo aqui, um aro perfil baixo de alumínio para um aro de 60 milímetros, mas com pneu de baixa qualidade. O mais importante é o pneu. Pneu bom deu ali 3 minutos de vantagem para esse atleta. Beleza? Bom, e eu fiz uma tabelinha com o resumo desse comparativo aqui. Essa tabelinha aqui, então, arozinho aqui de Florianópolis, o aro de alumínio, quadradinho, uma roda de 60 milímetros, a diferença entre as duas rodas de 60 milímetros e utilizando uma roda fechada na traseira, a diferença entre um aro de alumínio baixinho e a roda 60 milímetros tubular. Então, aqui eu utilizei o mesmo fabricante de pneus e os modelos de pneus dele. Tá? Então, pneu tubular, e aqui são os pneus tubeless. Um pneu de treino, pneu all-rounder, que serve para competir e treinar, e um pneu exclusivamente de competição. Então, por 90 km aqui do Ironman, 70.3, com um aro de alumínio, são 2 horas, 42 minutos e 11 segundos. Tá? É até mais rápido do que utilizar uma roda de 60 milímetros e um pneu de treino. Tá? Você ganha ali 12 segundos. Olha a diferença que faz. Esses daqui são os tempos utilizando a roda dianteira de 60 milímetros e a traseira fechada. A diferença entre utilizar uma roda fechada e não utilizar uma roda fechada são de 15 segundos, 16 segundos para tubular. Pouca coisa é. Mas um pneu bom vai fazer muito mais diferença. Então, vamos lá. Se você tiver, por exemplo, uma roda fechada, mais um pneu de treino, por exemplo, um STR, tá? Seu tempo é de 2 horas, 42 minutos e 8 segundos. Beleza? Só que se você estiver utilizando um pneu já um all-rounder ou um pneu totalmente de competição e utilizar rodas de 60 milímetros na frente e atrás, você ganha mais tempo. O que eu quero dizer de tudo isso é o quê? Um pneu, dessa análise que eu fiz, de forma resumida, o pneu ele é mais importante do que a altura do aro. Porque a resistência à rolagem está presente em baixas velocidades, em altas velocidades, subidas ou descidas. A aerodinâmica faz diferença? Uma roda aérea faz diferença? Sim, faz diferença. Para velocidades mais altas. Para um amador que roda 30, 35 por hora, abaixo dos 40, o pneu vai fazer muito mais diferença do que para um atleta de nível profissional que anda acima dos 40 km por hora. Tá bom, pessoal? Então, pneu é mais importante. Vale a pena investir em pneu bom do que pensar em uma roda de perfil alto, tá? Isso vale muito para vocês poderem direcionar o investimento de vocês. Ao invés de investir em uma roda fechada, uma roda de perfil alto, invista em primeiro lugar um pneu bom. Se você tiver uma roda baixinha de alumínio, perfil baixo, ela com um pneu bom de competição é muito mais rápida do que uma roda de 60 milímetros, tá? Com um pneu tubular ou um pneu de treino tubeless, tá bom? Então, agora, para o Ironman de Florianópolis, se você quiser uma consultoria completa focada na prova, basta entrar em contato comigo e agendar um horário com a consultoria Sartori Bike. A consultoria focada em ganhos marginais e ganhos massivos. Valeu, pessoal!